Estamos de volta com você aqui na tela do Canal 8, no segundo bloco do nosso Resenha da Bola, edição desta terça-feira. Lembrando que além do Canal 8 aqui da NET Campinas, você nos acompanha também pelo site, pelo canal8.tv.br, pelo nosso site que é o resenhadabola.com.br. E claro, através dos nossos parceiros também, do portal esportemultimídia.com.br, que é o portal da equipe Classe A de Esportes. Aliás, quero mandar um grande abraço aqui também para o outro site parceiro que tem notícias de toda a nossa região, que é o repórteresemAção.com.br, que também divulga o trabalho aqui do nosso Resenha da Bola. Um grande abraço para todo o pessoal da equipe do Repórteres em Ação. Bem, vamos falar agora do Campeonato Paulista de Futebol. Ontem o complemento da rodada do final de semana. A Ponte Preta, na sessão da tarde, jogo das 5, jogou no estádio Major José Levi Sobrinho, o Limeirão, e acabou sendo derrotada de virada para a Internacional por 2-1. Vamos ver os gols e os melhores momentos desta partida. O time da Ponte começou botando pressão na Inter. Logo no primeiro lance de ataque, a 3 minutos, o gol do Bruno Rodrigues de cabeça. Cruzamento que veio do setor esquerdo do Yuri, botou na cabeça do Bruno e ele desviou com absoluta tranquilidade, deslocando o goleiro da Internacional, fazendo 1-0. Ou seja, cartão de visitas foi bem apresentado. Só que depois, Marco Aurélio, a coisa mudou. Maurício, a Ponte começou bem. Com 4 minutos fez o primeiro gol, só que não conseguiu manter durante a partida, né? Esse início de primeiro tempo, fazendo com que a Inter crescesse dentro da partida, empatasse e logo depois virasse o jogo, né? A gente observa aí na sequência que a partir daí só deu o Internacional. Aí o Igor Vinhas trabalhando, depois essa cobrança de falta da Internacional, em que a bola bateu na barreira. Aí já lance do segundo tempo, a Inter partindo para cima, conquistando o gol de empate. Gol marcado pelo Murilo Rangel a 10 minutos do segundo tempo. Chovia ontem à tarde na cidade de Limeira. Aí uma jogada que foi bem trabalhada, no miolo da zaga, para variar, lance em cima do Kleber. O Kleber falhando, outra vez chegando atrasado. A Internacional conseguindo o seu gol de empate. Dá para ver aí no replay como a jogada foi trabalhada, né, no miolo da zaga da Ponte Preta, né, insistentemente estamos mostrando esse lance aí, o Murilo Rangel comemorando. E aí, cobrança de falta de quem? Do próprio Murilo Rangel, de fora da grande área. O Igor Vinhas tinha até chance de defesa, mas bola molhada, gramado escorregadio, a coisa ficou complicada. Aí, a 34 minutos do segundo tempo, o gol de virada da Internacional de Limeira. Foi um golaço, sim, a gente não pode tirar os méritos do Murilo Rangel, só que por onde a bola passou, e vendo que o Igor Vinhas, que fez uma grande partida diante do Corinthians, era uma bola defensável pelo Igor, tá? Não vamos crucificar aqui o goleiro da Ponte. Era uma bola defensável, sim. E outro detalhe, e o mais importante, o que me chama a atenção é o time da Ponte Preta fez o gol há 3 minutos, que nós vimos aqui, e mais nada. O time sumiu. Foi como se tivesse entrado no vestiário, cada um deixado a sua camisa e falado o seguinte: vamos voltar para Campinas. Não deu para entender a falta de atitude, a falta de postura, a falta de iniciativa, a falta de criatividade, a falta de tudo do time da Ponte Preta. Essas coisas eu não consigo entender, Marco Aurélio. Maurício, a gente já vem falando isso aqui há muito tempo. Eu frisei mais uma vez quando falaram que a Ponte, né, tinha a possibilidade de jogar contra o Corinthians dentro da sua casa. Eu já falava que a Ponte com certeza iria fazer um jogo bom, porque a Ponte é isso. A Ponte tira, é o famoso Robin Hood, tira dos grandes e dá para os pequenos. Então, assim, a Ponte continua convivendo com isso, né? E a cada dia que passa, deixando a sua torcida mais revoltada com esse tipo de jogo, né? Porque uma equipe que ganha do Corinthians e depois faz uma partida contra a Inter de Limeira, né? Não desmerecendo a Inter, porque a Inter tem crescido dentro do campeonato, né? A partir do momento que perdeu de 4 para o Guarani, eles já mostraram um outro futebol, né? No comando do Elano. A Inter tem crescido no campeonato, mas a Ponte oscila demais, né, Maurício? Sempre fazendo partidas assim,
com as suas peças essenciais e irreconhecíveis, né? O seu treinador, como sempre, o Gilson Kleina, sempre com escolhas erradas, e a Ponte vai sucumbindo aí dentro do campeonato. E outra, a sorte da Ponte é que pegou um grupo muito fraco, que inclusive o seu time grande, considerado grande da sua chave, não vem bem, que é o Santos. Então, assim, a Ponte até, dependendo da situação, pode até classificar por causa do seu grupo, né? Porque independe de números de outros grupos, né? Cada um concorre com aquela equipe que vem pontuando dentro do seu grupo. E a Ponte, mesmo fazendo um campeonato já ruim, né, desde o seu início, podendo classificar, porque esse campeonato é muito esquisito, né, Maurício? Sim. Mas a Ponte Preta vem dando indícios aí que vai precisar, mais uma vez, ir ao mercado. Bem, o Gilson Kleina, depois do jogo, na entrevista coletiva, disse o seguinte: questionado o que foi pelos companheiros de imprensa de Campinas, ele disse que não foi culpa dele, que ele não pediu para o time recuar. Mas o time fez exatamente isso. Depois do gol, jogou atrás, jogou fechadinho e chamou a Inter para cima. E foi exatamente isso que acabou ocasionando a derrota. 2 detalhes importantes que a gente tem que colocar na conta. A Ponte teve desfalque ontem, tanto na lateral direita quanto na lateral esquerda. O Jefferson e o Guilherme Lazzaroni, contundidos, não atuaram ontem. O Matheus Alexandre foi titular na direita e o Yuri foi titular na esquerda. E isso deve permanecer, inclusive, para o jogo diante do Palmeiras. Porque o Jefferson tem uma contusão grave, deve ficar aí cerca de 6 semanas afastado. O problema do Lazzaroni não é tão grave, ele deve ter uma recuperação mais rápida, ainda é dúvida para o jogo de sábado. Maurício, até independente dos seus 2 titulares, né, Maurício, a Ponte já não vinha bem, inclusive nessas 2 posições, né? Então, assim, eu via como uma das prioridades a Ponte fortalecer essas 2 posições, porque desde o ano passado a Ponte vem tendo problema nas suas 2 laterais. Então, assim, se os 2 titulares já não eram tudo aquilo, imagine com os 2 reservas. Então, assim, a Ponte Preta realmente tem problema nessas 2 posições. E, assim, mais uma vez a gente está vendo a Ponte Preta aí fazendo um campeonato muito ruim, né? Então, assim, pisca-alerta, né, Maurício? Eu acho que para a Ponte Preta. E, assim, e o Kleina, né? O Kleina que realmente, desde o Brasileiro do ano passado, vem sendo aí uma peça dentro do elenco da Ponte, complementando, sendo a sua comissão técnica, falhando demais, né, Maurício? Eu acho que realmente o que ele fez o ano retrasado não tem nada a ver com o que ele vem fazendo desde o ano passado, assim que assumiu a Série B no Brasileiro. E agora no Paulista, que era a chance que ele tinha de mostrar realmente montando, né, desde o início do campeonato, né, com a pré-temporada e dentro do campeonato, não fazendo um Paulista muito, muito promissor. É aquela história. O próprio Gilson disse, depois que a Ponte ganhou do Botafogo lá em Ribeirão Preto, a seguinte frase: olha, não é porque nós ganhamos do Botafogo que está tudo certo. E não era porque nós perdemos para o Santo André na estreia que estava tudo errado. Então eu dou sequência. Não é porque tinha ganho do Corinthians aqui também que estava tudo certo. Não é porque perdeu da Inter ontem lá em Limeira que está tudo errado. Mas tem muita coisa para ser corrigida, tem. Principalmente na metodologia de trabalho e no entendimento de futebol do senhor Gilson Kleina. Não está tudo, mas 90% errado, sim, né, Maurício? Então, Gilson, você teve a chance de montar o time e a Ponte continua tendo dificuldade em todos os sentidos. Na defesa, no seu ataque. Então, assim, o Camilo agora não fazendo mais parte da Ponte, mais um jogador importante que a Ponte deixa de ter no seu elenco. E assim, a Ponte realmente decepcionando seu torcedor mais uma vez. E agora vem o Palmeiras pela frente, sábado, 7h30 no Majestoso. É o outro osso duro de roer. Então, não tem nem como se falar diferente. A Ponte vai ter que entrar para vencer o jogo, né, dentro de casa. E vamos ver se a Sina continua. Contra os grandes joga muito bem. Infelizmente, aonde realmente a Ponte tem que fazer o seu papel, que é contra
equipes menores ou até do mesmo escalão, a Ponte sempre decepcionando. Vamos esperar para ver o que vem aí pela frente. Agora, cabeça inchada mesmo está o torcedor do Botafogo de Ribeirão Preto, que foi ontem à noite ao estádio Santa Cruz, na expectativa de ver o time se recuperar bem dentro desse campeonato. Sabia que teria um osso duro pela frente, que seria o Mirassol, mas jamais poderia esperar que fosse ver isso que você vai ver agora aqui na nossa tela do Resenha da Bola. O Mirassol não tomou conhecimento do Botafogo e enfiou meia dúzia de gols. Exatamente isso, meia dúzia de gols. Não é fácil. Olha só, esse foi só o primeiro, marcado pelo René de cabeça logo a 4 minutos do primeiro tempo. Mal tinha começado a partida e o time do Mirassol já fazendo 1-0. O Tigre começou atropelando o Botafogo de Ribeirão Preto. Fez 1-0. Aí o Botafogo até esboçou uma reação, 1-0, tal, tudo bem, até dava para pensar, né, em coisa melhor. Mas quem disse que deu para pensar em coisa melhor? O Mirassol não deu tempo. Sabe aquela coisa do vira 3, termina 6? Foi exatamente isso. Porque o Camilo, de cabeça, marcou aos 14, e o Daniel Borges, que é cria desse Botafogo de Ribeirão Preto, acabou fazendo 3-0 ainda no primeiro tempo, aos 41 minutos. Está aí o gol do Camilo, fazendo 2-0, portanto. Aliás, eu disse que foi de cabeça, não. O Renier fez de cabeça o primeiro gol. O Camilo, aí a 14 minutos, fazendo 2-0 para a equipe do Botafogo. Você vê aí o Ricardo Catalá agitando, né, o treinador do Mirassol, na orientação ali para os seus jogadores, cobrando mais. E o time do Mirassol jogando. Um gol a 4, um a 14, o Botafogo só vendo a bola passear lá pelo gramado do estádio Santa Cruz. Olha, meu amigo, tomar 6-0 em casa, você já viveu uma experiência dessa, Marco Aurélio? Olha, Maurício, graças a Deus eu não passei por isso não. De 6, eu acho que eu nunca perdi na minha carreira como jogador, não. Agora, importante frisar, o Camilo voltando a jogar um futebol, né? Já fez um gol no jogo passado, agora de novo. Então é um jogador que já está se reabilitando daquilo que fez no Botafogo, que fez com que ele chegasse à seleção brasileira, né, Maurício? Sim, verdade. Então, assim, dentro do Mirassol aí, né, uma equipe do interior de São Paulo, ele que passou pelo Inter de Porto Alegre não foi tão utilizado assim, já fazendo uma certa diferença no Campeonato Paulista. É verdade, você viu aí o gol do Daniel Borges, né, 3-0, aí a gente partiu para a etapa final de jogo. E continuou só dando o Mirassol. É incrível, né? O Botafogo não tinha poder de reação. O time foi para o vestiário, o Wagner Lopes até tentou, né, na medida do possível, reorganizar a sua equipe, mas foi para cima, é aquela história. Perdido por 3, perdido por 10. Aí aconteceu o quê? Olha o Camilo, 21 minutos, segundo tempo, fazendo 4-0 para a equipe do Mirassol, né? Festa aí, porteira uma vez arrombada para sempre. Quarto gol da equipe do Mirassol, portanto, com 21 minutos, a festa do time do Mirassol. Um pouquinho mais à frente, o Botafogo errando em saída de bola, o time de Ribeirão Preto vendo o futebol da equipe de Mirassol crescer, o lateral Romário, logo em seguida, recebendo essa bola de trás e fazendo, aos 32, o quinto gol do Romário, lateral, aí comemorando bastante, olha só, caneleira personalizada do Romário, hein? Que beleza. Quinto gol, portanto, da equipe do Mirassol, e logo em seguida o Juninho, a 35 minutos, 3 minutos depois, a gente ainda está vendo o Romário comemorar o quinto gol, para o Juninho fechar o marcador. Daqui a pouquinho aí o sexto gol, melhor dizendo, aí o replay ainda do gol do Romário, do quinto gol, e o Juninho fechando o placar 6-0 para a equipe do Mirassol em cima do Botafogo. Repito, maior goleada até agora do campeonato e a maior goleada da história do Mirassol, que até então tinha sido aquele 6-2 em cima do Palmeiras, né? Tudo bem que ali foi em cima de um time grande, mas 6-0 em termos de diferença de gols, a maior
goleada da equipe do Mirassol, aí, portanto, o 6º gol ontem em cima do Botafogo. Que coisa. É impressionante, né, Maurício? A facilidade que o Mirassol teve de fazer os gols, né? Sempre com jogadores a mais, né, no contra-ataque, pegando sempre o Botafogo ali desguarnecido, e realmente o Mirassol que já vem fazendo um bom campeonato, né, Maurício? A gente viu alguns jogos, principalmente contra o próprio Corinthians, contra o Guarani, lá o Guarani conseguiu arrancar o empate lá em Mirassol, e agora o Mirassol passando realmente, literalmente por cima do Botafogo, né? E vocês se lembram que quando o Guarani empatou na última quinta-feira, eu disse aqui no programa da sexta, que para o Guarani aquele empate tinha sabor de vitória. Muita gente achava que tinha sabor de derrota. Eu falei, não, tem sabor de vitória. Vocês agora estão entendendo por quê. É que na circunstância que foi a partida, né, Maurício? Né, se tornou essa questão do Guarani sair um pouco frustrado desse jogo contra o Mirassol. Mas dentro do que o Mirassol vem fazendo do campeonato, o Guarani pode ficar feliz com o empate lá, porque realmente o Mirassol vem fazendo um belo campeonato. Muito bem, o nosso Resenha da Bola dá mais um intervalinho para você e na sequência nós voltamos para falar do São Paulo, que só empatou em casa, está numa bronca terrível com a arbitragem, e também vamos falar do retorno dos craques do Flamengo. Nós voltamos já já.